Amigos meus do Na Área do Esporte, saudações, aqui estamos para a nossa resenha de vez em quando tal, trazendo coisas, avaliações, observações, constatações da coisa do nosso futebol. Futebol de Maringá, principalmente Campeonato Brasileiro da Série D, Maringá Futebol Clube com a classificação encaminhada à segunda fase, depois da boa vitória sobre a boa equipe do São José no estádio regional Willie Davids, 3-0, num primeiro momento poder-se dizer, ora, o time é fraco, nada disso. O São José exigiu muito do Maringá Futebol Clube, notadamente na primeira etapa. O time da capital, o time de São Paulo, de São José dos Campos, não é da capital, é do interior, exigiu, foi para cima, fez um jogo equilibrado, mas aí o técnico Jorge Castilho, na verdade, que não estava no banco, né, estava com seu auxiliar, fazendo ali o comando da rapaziada, mas ao longo da semana armou um time de novo diferente. O Castilho tem surpreendido os cientistas, nós outros cientistas do futebol, com as escalações constantemente diferentes. Não é? Nunca se acerta a escalação do Maringá Futebol Clube que o Castilho vai pôr em campo. Tem sido assim nas outras rodadas todas do Campeonato Brasileiro da Série D e não foi diferente diante do São José, no estádio regional Willie Davids, que apanhou o público de 5.500 pessoas. Mais uma vez, o ponto positivo à presença do torcedor maringaense, que abraçou definitivamente o time, vai ao estádio, vibra, participa, dá contribuição e tem a resposta do elenco, não é que... Notadamente, quando vence, vai lá, comemora com o torcedor, está uma harmonia bonita. Houve um tempo aí de um certo estremecimento por conta de coisas até tolas, mas agora o restabelecimento desta unificação entre torcida, essa identificação do torcedor maringaense com o Maringá Futebol Clube, que é um dos aspectos positivos, que é um dos aspectos que contribui para essa boa campanha da equipe tricolor dentro da 4ª Divisão Nacional. Voltando a falar da escalação, quando se esperava que o Castilho botasse o usual 4-2-4, 4-3-3, aliás, essa coisa de número é meio que uma bobagem, até porque o futebol, sabemos todos, é uma coisa flutuante. Você começa de um jeito e, dependendo do comportamento do adversário, ao longo da partida, vai alterando esse sistema, né? Então, você não joga 4-3-3, 3-5-2, nada. Você joga, você distribui os jogadores, faz a disposição dos jogadores com esse sistema, depois que o árbitro trilha o seu apito, como se dizia anteriormente, as coisas vão se alterando e dentro destas alterações que a partida exige, comportou-se muito bem o time do Jorge Castilho. Ele surpreendeu com o Iago Santana, não usou o lateral alemão, que tinha um problema de contusão, poderia usar o reserva imediato, que seria o Romailson, mas também não o colocou como titular. Deu as funções de alas para o Robertinho, pelo lado do campo, pé esquerdo, mas pelo lado direito, e para o Iago Santana. Enfim, entrando ali na composição do meio campo, o fato é que a coisa funcionou. Funcionou que mesmo com as dificuldades, mesmo diante de um adversário combativo, o time se comportou bem, chegou aos gols dos quais precisava, não é? O Iago Santana marca, o Maranhão marca... Foi um jogo chamado resultado justo, não é? 3-0, não diz exatamente o que foi a partida por conta do valor do adversário, mas o Maringá Futebol Clube justificou por conta de que foi para cima, não se retraiu, teve algumas dificuldades defensivas num primeiro momento, mas corrigiu isso com uma redistribuição dos homens do setor de meio campo. Os jogadores que entraram cumpriram bem suas funções. Falei dos gols, tenho que falar do Negueba, não falei do Negueba. O Negueba foi quem abriu o placar no primeiro tempo, num golaço, né? Aliás, fez uma partida espetacular o Negueba, como tem sido as partidas recentes. Foi ele que abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aí depois o Iago Santana marca na segunda etapa e o Maranhão, para premiar este valoroso atacante, o Maranhão, que não vinha fazendo gols, mas vinha tendo participações muito importantes no decorrer da partida, por conta de que este comentarista, por exemplo, faz uma avaliação de que não está diretamente ligado à quantidade de gols, à importância de um atacante. É preciso ver que tipo de contribuição ele dá no sentido de impedir a saída de bola, no sentido de fazer o chamado paredão para que outros cheguem de trás disparando contra o gol, no sentido de atrair marcação, de conceder assistências.
A avaliação de um homem de frente passa por todos esses quesitos. E, fazendo avaliação desse tipo, o Maranhão já vinha jogando bem, né? Vinha se empenhando muito, vinha cumprindo a função de 9, na verdade ele é o 99. E na partida contra o São José, o prêmio com o gol, com o terceiro gol, mas antes, no gol do Iago Santana, ele dá uma assistência de calcanhar, que foi uma coisa espetacular. Então, o Maranhão, como destaque, jogando ali na linha de frente com o Negueba, também fazendo uma boa partida. Na verdade, todos os jogadores fizeram boa partida. Não é? Um resultado como esse, diante de um adversário valoroso como foi o São José, não tem como você destacar um jogador. É preciso levar em consideração o conjunto. Mais uma vez, a linha com 3 zagueiros, com o Ronald Carvalho jogando centralizado, com o Max Miller pela esquerda, com o Tito pela direita, funcionou muito bem. Com a ausência dos laterais de ofício, os homens de marcação emprestando contribuição no sentido de marcar naqueles setores, o Léo Costa, o Lucas Black, enfim, foi um bom jogo do Maringá Futebol Clube. Mais que isto, 3 pontos importantíssimos conquistados no sentido de encaminhar a classificação para a segunda fase. Sabemos, o Maringá Futebol Clube está no grupo A7, com 8 equipes, 4 delas se classificam e o time chega a esta altura da competição com 20 pontos ao lado da Inter de Limeira. Só não é líder isolado por conta de que a Inter de Limeira tem um saldo maior, agora de 3 gols apenas, mas o Maringá Futebol Clube briga por esta liderança e classificar-se em primeiro lugar é importante, por conta de que no cruzamento sequência de campeonato, quando vai enfrentar as equipes do grupo A8, o primeiro colocado enfrentará o quarto. Em tese, o quarto é o pior time do outro grupo, em tese, porque na prática pode nem ser exatamente isso, né? O grupo A8, onde estão os também paranaenses Futebol Clube Cascavel e Cianorte, que tem o Avenida, que tem o Concórdia, que tem o Brasil de Pelotas, que tem o Novo Hamburgo. A coisa lá está muito equilibrada, há uma diferença muito pequena entre o líder e o último colocado. Todo mundo tem chance de chegar entre os 4 primeiros, isso na chave A8. Na A7 do Maringá Futebol Clube, pelo trotar das potrancas, vão classificar-se com relativa facilidade a Inter de Limeira e o Maringá Futebol Clube. Relativa facilidade porque o campeonato segue, não é? A pontuação não autoriza matematicamente você dizer que os 2 times já estão qualificados. Não, são favoritos, é bem verdade. E o próximo jogo do Maringá Futebol Clube é contra a equipe do Pouso Alegre, em Minas Gerais. O time viaja já na quarta-feira, mais uma vez vai se concentrar, vai tomar emprestado o CT do Corinthians, não é? O CT Joaquim Grava, há uma parceria entre os clubes, treina no CT do Corinthians e a partir de São Paulo parte para Pouso Alegre, para a cidade de Pouso Alegre, e no sábado às 17 horas enfrenta o Pouso Alegre e depois voltará a jogar contra a Patrocinense nos seus domínios aqui no Estádio Regional Willie Davidson. Os jogos têm sido 18h30, a tabela marcava para 19h30. A diretoria do Maringá Futebol Clube fez uma negociação com a CBF no sentido de trazer uma hora antes. Os resultados têm sido bons, 6 mil pessoas, 5 mil, agora no jogo recente 5.500 pessoas. Mas eu entendo que o Maringá Futebol Clube precisa dar ao seu torcedor, ao seu fiel torcedor, um prêmio, um presente, fazer o jogo às 4 da tarde no tradicional horário. Notadamente agora que não está muito calor, né? Nós estamos nos aproximando do inverno, eu não sei as datas sazonais, mas acho que estamos no outono, indo para o inverno. Enfim, não está fazendo muito calor. Um jogo às 4 da tarde, no domingo seguinte, contra a Patrocinense, seria um presente para o torcedor maringaense, para o fiel torcedor tricolor, que certamente proporcionaria um público ainda maior do que os que já vem sendo proporcionado. É sempre bom lembrar que o Maringá, na classificação, eu não sei exatamente aqui, não tenho a estatística, mas está entre segundo e terceiro lugar entre os clubes dessa Série D do Campeonato Brasileiro que mais gente leva ao estádio. Se fizer um jogo aí para as 4 da tarde, então provável que tenhamos aí acima de 10 mil pessoas. Isso do Maringá Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Grêmio Maringá, na segunda divisão do Campeonato Paranaense, tentava uma vaga para a elite, não conseguiu, tentava evitar o rebaixamento, também não conseguiu, embora tenha feito um jogo muito digno diante do Paranavaí, perdeu por 2-1, não é? Foi 7ª vitória, 8ª derrota, né? Perdeu todos os jogos, 0 pontos, está rebaixado para a terceira divisão,
É a divisão porque permite o acesso, vai disputar uma competição que permite o acesso, mas não é divisão nenhuma porque não existe quarta divisão, né? Então, na terceira divisão, todos os times podem se inscrever e disputar. Fato é que essa temporada ruim foi uma lição para os dirigentes, não é? Foi um toque para exigir um pouco mais de seriedade. Nos parece, embora as informações sejam escassas, de que está havendo uma reformulação intradiretoria, no sentido de manter a marca, de manter-se na terceira divisão e tentar o resgate deste alvinegro, que num passado distante, é bem verdade, mas tantas glórias deu ao seu torcedor. A segunda divisão tem o Maringá Futebol Clube virtualmente rebaixado, há uma outra vaga, mas ela está ali pau a pau, uma competição. O Apucarana, quem diria, o nosso querido Apucarana aqui da Cidade Alta, começou bem o campeonato, mas experimentou uma decadência, está lá na zona de rebaixamento. O Nacional reagindo bem, o Nacional que ganhou do Iguaçu por 4-1 fora de casa, aqui da nossa Campo Mourão, nossa vizinha Campo Mourão. E no sábado tem um jogo importantíssimo. O Nacional vai enfrentar o Rio Branco de Paranaguá, a hora do pessoal de Campo Mourão e para o Roberto Borzinzinski. Nós vamos, inclusive, o pessoal do Maringá, vamos lá assistir esse jogo, dar uma força para o Nacional, porque se o Nacional ganha, entra no páreo para se classificar entre os 4 que vão à fase seguinte e, mais importante, afasta quase que definitivamente a possibilidade de queda para a terceira divisão. O Paranavaí liderando, o Paranavaí do... Como é o nome do cantor? Gente do céu, Gustavo Lima, um fã como eu do cantor, não esqueci o nome. O Gustavo Lima tem 60% da SAF, esteve no estádio Valdomiro Wagner, quando o Paranavaí ganhou, estava falando do Grêmio, né? Caiu, mas caiu perdendo por 2-1. O Paranavaí que é líder, 10 mil pessoas no estádio, uma festa espetacular, com a presença, inclusive, do ícone da música sertaneja, do talentosíssimo Gustavo Lima, que esteve presente, ele é dono do time, e levou uma multidão para assistir a vitória do seu time sobre o rebaixado Grêmio Maringá por 2-1 na antepenúltima rodada. Agora o Grêmio tem um jogo contra o Paraná Clube, às 11 da manhã, no próximo domingo, e depois fecha o Calvário, enfrentando em casa a equipe do Laranja Mecânica, que se debate para evitar o rebaixamento. Era isso, gratidão pela sua atenção ao nosso na área do esporte, um abraço fraternal e forte para você do Sul, para você do Norte, axé. Boa sorte.